Vamos iniciar uma aula teste de operação de proteção. Na verdade, é execução de proteção numa viga. Essa aula é baseada no livro Estruturas em Concreto Protendido. Meu nome é Roberto Schuster Carvalho e isso faz parte do capítulo 9, em que se faz o detalhamento e também a efetivação de proteção, né, da operação de proteção com aderência posterior. A execução da armadura de proteção, né, ela tem uma proteção própria, diferenciada das demais, inclusive listada na norma de execução, né, os detalhes, e depende fundamentalmente a boa execução de um projeto bem feito e bem detalhado, né, que apresente na planta de armação todos os detalhes necessários para você fazer a viga e depois fazer uma operação de proteção adequada. É preciso ter as informações no projeto. O projetista, então, ele tem que ter ideia dos equipamentos que o pessoal usa, das dificuldades que vão ter, né, na obra, inclusive onde a obra vai ser localizada, os acessos, enfim, toda a gama de informações que possam fazer diferença na hora de projetar, né? Ele precisa ter conhecimento da prática, senão o projeto não vai sair bom. E, por outro lado, o engenheiro de obra, ele precisa ter conhecimentos, nem que rudimentares, eu diria que mais que rudimentares, alguns conhecimentos de proteção, do cálculo, do processo de proteção, para não tomar decisões erradas que venham comprometer tanto a integridade dos funcionários, assim como a integridade da própria obra, né? Então, não é qualquer engenheiro que pode executar proteção em vigas de pontes, por exemplo. Ele precisa ter um certo conhecimento. Ele não precisa ser projetista, mas tem que ter um conhecimento. As dúvidas que ocorrem quando se vai executar uma viga de protendida e a operação de proteção se devem geralmente a duas razões. A falta de conhecimento do processo pela pessoa que está executando. Então, ela vai ter dificuldade em interpretar a planta e saber quais as informações que são necessárias e quais realmente ele precisa usar e quais faltam, né? Ele tem que saber essas coisas, né? Se não souber, isso vai ser um grande empecilho para fazer uma boa obra. Mas também o mau detalhamento, né? Se um detalhamento não for bem feito, for ruim, de qualidade ruim, né, dificilmente vai ser executado a viga com sucesso. O projeto precisa estar bem feito, com bastante instruções claras, né, e completo, para que depois na obra não tenha insucesso. Então, assim como exemplo, nós vamos colocar as dúvidas, as principais dúvidas, ou algumas dúvidas que podem ocorrer. E até eu diria o seguinte: eu vou colocar as dúvidas e quem responder as 20 questões logo que eu colocar, já pode dizer que pode ser um engenheiro que vai atuar em proteção. Se tiver dúvida em várias delas, eu aconselho que dê uma estudada, né, e veja essa aula com cuidado, lembrando que algumas, obviamente, respostas dependem de situações, dependem de interpretações, nem sempre são unânimes. Grande parte desses comentários estão na norma de execução, na norma de execução de estruturas de concreto, no anexo de proteção, operação de proteção e proteção. Então, grande parte dos conceitos que vamos aqui passar estão lá. Muito bem. Vamos falar as dúvidas agora. Eu vou ler rapidamente as dúvidas. Pedimos até pular e já ir direto respondendo uma por uma. São 20. Eu vou ler 20 para deixar esse impacto, né? Você vai ver essas 20 dúvidas. Se você conseguir responder essas 20, ó, ótimo. Você pode até continuar vendo a aula, né? Para tentar até verificar se a resposta era aquela mesma que você pensava, mas você não está precisando muito desses conhecimentos, você já os tem.
Mas se por um acaso você não conseguir responder a grande maioria dessas dúvidas, eu aconselho que olhe com cuidado as explicações e complemente seus estudos. Primeira dúvida: o carpinteiro chega para você, que é o engenheiro da obra, e diz como é que ele tem que proceder para fazer a forma na parte externa da viga, né? Ele viu que tem alguns elementos ali, deve ter alguma coisa a ser feita, né? E ele não sabe o que é. São nichos, na verdade, são reentrâncias que têm que ser colocadas. Assim como na parte superior da viga, em alguns pontos tem uma indicação desse tipo. E ele fica perdido, porque ele nunca fez essa obra de protendido, não sabe como executar isso daí. A segunda, o pessoal de armação, quando vai montar os cabos, eles começam a ter dúvidas, justamente na extremidade do cabo, onde ele vai ser puxado, onde vai ser ancorado, principalmente onde vai ser puxado. Eles querem saber se está tudo certo, como que são aqueles detalhes, às vezes nem entendem o detalhe que foi passado, né? Então, até para evitar isso, você pergunte a eles primeiro ou já passe as instruções de como fazer, quais os cuidados que eles devem ter. A terceira, o mestre de obra, né, vem para você e diz que ele foi conferir o comprimento dos cabos que estava previsto na lista, na planta de forma que nós demos na aula anterior, tem uma lista com os cabos, né? E ele disse que foi cortado errado. Essas cordoalhas, geralmente as cordoalhas vêm em rolos com comprimentos bem grandes, chegando até 1.000 metros, né? E você tem que cortar, ou isso vem cortado através de uma empresa especializada, ou você corta na sua obra. E se cortar errado, você pode perder todos os cabos. Ele está dizendo que está errado. Você tem que checar isso. Na verdade, o importante é você ler o projeto um mês antes para verificar e checar isso antes de fazer o pedido, né? Se há algum engano, algum erro na lista dos cabos. O quarto, o mesmo profissional, mestre de obra, ele tem dúvida no cabo que tem uma ancoragem morta em laço. Tem uma anotação lá que ele não conseguiu entender e provavelmente ele não vai conseguir executar. Os ferreiros e ele não vão conseguir executar. Você tem que intervir e dizer o que significa aquilo. Quinta, o pessoal de armação não sabe como posicionar o cabo na posição. Eles veem lá o desenho, a elevação, veem que o cabo é curvo. Ele fala, qual é que nós vamos fazer essa curva aqui? Qual é a forma de fazer? E eles percebem que o cabo é bem pesado, costuma ser pesado, relativamente pesado. Eles perguntam se não pode pôr primeiro a bainha e depois tentar enfiar o cabo, as cordoalhas. O cabo propriamente dito, que são as cordoalhas, né? Então você tem que também suprir essa dúvida deles, né? Eles viram também uma anotação lá, na ancoragem morta, geralmente, colocar respiros. Eles não entendem, não sabem o que significa isso. Eles querem saber como vou montar uma ancoragem passiva. A ancoragem passiva em laço ela é bem diferente da ancoragem passiva normal. A ancoragem passiva normal é uma ancoragem igual à ativa, só existe um procedimento para você fazer um encunhamento das cunhas de tal maneira que não haja escorregamento. A oitava, o pessoal que vai executar a proteção geralmente é uma empresa que forneceu as ancoragens, as bainhas, às vezes até a cordoalha, e eles têm um sistema de macaco, de bomba que injeta óleo no macaco e uma bomba de injetar nata sob pressão na bainha. É uma empresa especializada, só faz isso, né? Eles foram contratados por sua empresa, eles estão próximo ao local que você está executando a obra, eles ligam dizendo se já podem ir para atender. Ou seja, a questão é quando, a partir de que momento você pode pretender ou deve pretender suas vigas. A nona, qual a atenção que você vai colocar lá no macaco? Eles vêm e perguntam para você. Se você decidiu que eles podem fazer no dia seguinte eles vêm e perguntam quanto é que a gente vai colocar no manômetro da bomba, que dá o valor da pressão do óleo, para ativar a proteção. Cuidado, não é o mesmo valor que a tensão inicial de proteção, que está lá no cabo, na planta, que está fornecido, isso está fornecido na planta, tensão inicial de proteção ou a força inicial de proteção.
Você tem que saber fazer essa conversão. A décima, eles perguntam se pode usar apenas o macaco. Embora no projeto esteja dito que é ancoragem viva e viva, teoricamente você deveria puxar simultaneamente dos dois lados. Eles perguntam, será que não é possível usar um só? Eu puxo de um lado, depois puxo do outro. Vai ver a diferença? Né? Então você tem que responder isso. A décima pergunta. Efetuada a proteção, eles vêm e dizem para você que o cabo está preso, porque ele não alongou o que era esperado. Você vai ver que eles vão medir o alongamento do cabo, vão comparar com o alongamento teórico que vem na planta. E vão dizer para você que não está, tem alguma coisa errada, não tá, o cabo não está chegando ao alongamento que estava pedindo na planta. E, na verdade, a tensão também não, né? A tensão lá no manômetro. Qual é o problema que está acontecendo? E se tiver um problema, o que fazer? Depois eles vêm e falam o contrário para você, ó, o outro cabo aqui, em vez de dar um alongamento igual que a gente estava previsto, já passou do alongamento. E nós não chegamos na tensão do manômetro. O que fazer? Qual é o problema aí? Na 13ª, né, há uma sequência de proteção para se executar. Então, antes de começar a proteção, eles podem perguntar para você: o senhor tem uma preferência? Quer que puxe os ímpares primeiro, os pares depois? Então, você precisa saber se existe essa sequência e, se for o caso, segui-la. Né? A 14ª, a equipe de proteção avisa que, apesar de o macaco ter alcançado toda a sua abertura, né, o êmbolo chegou no final, eles não. Isso parece quando você vai levantar um Fusca velho, todo enferrujado, você chega até o final do curso do macaco e a roda não saiu inteiramente do chão. Porque, na verdade, a carroceria está toda amassada, ela toda enferrujada. Né? Numa situação não análoga, mas uma situação parecida, eles protendem o cabo. O macaco chega no final do curso, isso acontece para cabos longos ou um macaco inadequado. Foi trazido um macaco de curso pequeno para uma obra de comprimento grande. Né? E eles dizem que já chegou no final do curso, mas a tensão no manômetro ainda não foi efetivada. O que fazer nesse caso? A 15ª, durante a proteção dos cabos, já um certo número de cabos protendidos, houve-se um estalo. Eu vou dar algumas possibilidades já de resposta. Primeira, sai correndo, que é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Segunda opção, você fala, não, não, isso é assim mesmo, é normal, mas você sai correndo assim mesmo por garantia. A terceira opção, você fala que é realmente assim, que devia ter acontecido, e você ainda faz uma previsão. Fala, olha, antes de acontecer, você diz quando que vai acontecer, após a proteção de tal cabo. Né? E quinta opção, você chama sua mãe porque você não sabe o que fazer. Nós vamos responder também. 16ª seria, né? 16ª. Está repetido aqui. Então, tudo bem. 16ª. Quando se deve efetuar a injeção da nata de cimento nos cabos? O pessoal que faz a proteção, que faz toda aquela medição, eles vão fazer também a injeção da nata. E eles estão loucos para ir embora, né? Então, o cara ainda está pretendendo lá e ele quer saber se já pode fazer a injeção da nata, o outro rapaz da empresa. Como saber efetivamente que a nata foi injetada dentro do cabo e preencheu todos os vazios? Existe uma maneira simplista, pelo menos, de saber e verificar? 18ª. Quando eu tiro o escoramento da peça? O pessoal também quer entregar logo a obra. Seu chefe começa a lhe pressionar para tirar o escoramento, para vir um governador, por exemplo, passar por baixo da ponte e inaugurar. Isso aconteceu comigo, né? E aí você tem que responder se pode ou não. É claro que a pessoa mais indicada é um engenheiro de projeto, mas eu era, naquele caso, engenheiro de projeto. Eu vou explicar para vocês. A 19ª. Após a proteção, quando foram chamados para cortar o cabo lá, os funcionários, eles pediram para você um maçarico. Falaram, está faltando um maçarico aqui, como é que a gente vai cortar aqueles cabos?
porque os cabos precisam ter um comprimento maior que o da viga, e não pode ficar aquilo para fora, né? Precisa cortar. É possível fazer isso? E a 20ª, por último, é preciso tomar alguma providência a mais para fazer com que aquelas extremidades do cabo não sejam comprometidas pelo, pelo ambiente? Então, essas 20 perguntas, se você respondeu com toda tranquilidade, se você sabe exatamente do que nós estamos falando, você já está apto, pelo menos, para executar a obra de proteção. Não para projetar, mas para executar. Mas já está num bom caminho. Para projetar também você já sabe alguns problemas que vão ter lá na obra. Vamos tentar responder cada uma delas da melhor maneira possível. Eventualmente, pode haver alguma discordância de alguma dessas respostas. Quando a gente vai fazer a forma, eu preciso fazer um nicho, né? Que são reentrâncias no concreto de tal maneira que o macaco, ó, a reentrância fica mais ou menos assim, você vai ter a bainha, aí você vai ter esse alargamento, uma peça mais alargada que a bainha, chamada de trombeta. O formato aí varia de fabricante para fabricante. Aí você tem a placa de ancoragem, a placa de apoio, melhor dizendo, o bloco de ancoragem. As cordoalhas precisam separar agora. Você pode usar um cabo de 12 fios, foi o que nós usamos lá no pré-dimensionamento. As cordoalhas precisam separar e passar pelos buracos, que são troncocônicos. E quando elas passam aqui, depois o macaco enfia um calço aqui, sob pressão, quando a armadura está tensionada. Né? Está aqui, ó, o macaco tem que estar nessa posição. Tem que estar perpendicular, né? A face dele tem que estar perpendicular ao eixo do cabo. Então, dependendo do ângulo do cabo, essa superfície aqui vai ser não vertical, mas vai ser inclinada com aquela mesma inclinação que o cabo tem horizontal. Então, isso daqui precisa fazer uma forma para que, quando você concrete e retire essa forma, fique exatamente com esse formato, com esse nicho para introduzir o macaco, que vai se apoiar na placa, que depois vai cravar as cordoalhas na, nesse bloco de ancoragem. Então a dúvida era essa: o carpinteiro quer saber como é que vai fazer. Você pode responder jocosamente: é muito simples, é um tronco de pirâmide de bases não paralelas. A figura é essa, a figura formada no espaço é essa. Mas é óbvio que é difícil, para qualquer um é difícil fazer isso daí. Claro que ela depende do tipo de macaco, e para isso você precisa ter informações do macaco que vai ser usado, da empresa que vai fazer a proteção, né? A unidade de proteção, obviamente, né? Depende também. Né? Então, o ideal, nesse caso, é você reproduzir tudo isso. Você vai lá, pega no manual, ou pega no site, as dimensões necessárias, que eles, obviamente, a empresa conhece, sabe, já estudou, já implementou. Você vê essas dimensões, dependendo do ângulo, você faz o traçado de como ficaria esse tronco de pirâmide, né? Faz as duas bases, e o ideal é que você reproduza isso em papelão, desenhe em papelão na escala 1 para 1 e monte com durex para ver se ficou certinho, né? Se aquilo vai funcionar. E aí passa isso para o seu carpinteiro, para o carpinteiro fazer um molde e fazer justamente aquelas saídas. Né? Então, como exemplo, nós temos aqui a marketing, um catálogo. Agora deve ser fornecido tudo via internet, com essas dimensões, para alguns ângulos, para alguns tipos de cabo. Eles vão dando as dimensões para você e você vai fazendo, então vai montando o seu nicho de como você quer. Né? É importante dizer que informações da empresa, do catálogo, devem ser usadas. Né? Isso está detalhado na planta. Se houver, mas você tem que checar, tem que verificar, você não pode confiar só na planta. Né? Obviamente o projetista deve ter feito certo, mas é bom checar e às vezes está faltando alguma informação lá que você vai ver pelo catálogo. Então está lá a placa, o tipo de unidade de proteção e outras medidas. Ele perguntou também de saídas em cima da viga. Saída em cima da viga às vezes é necessário, não é tão usual, né? Mas ainda se faz hoje em dia, o cabo saindo por cima da viga. Nesse caso, o ângulo é grande, perto dos outros, 26 graus,
A reentrância é bastante grande, dá interferência na armadura da laje, então tem que prestar atenção quem está projetando para isso. E, obviamente, que as dimensões são diferentes, aí você tem que olhar lá e fazer essas dimensões e tomar cuidado com as armaduras que vão ter que ser dobradas, vão ter que ser feitas em dobro, dobradas no sentido de dobrá-las, como fizer isso daqui, fizer a proteção terminar, voltar à posição e dar ancoragem. Né? Então, esses detalhes todos é você que tem que tomar a frente, não pode deixar para o carpinteiro. O pessoal da armação não sabe como é que monta as extremidades do cabo. Vamos mostrar aqui na zona de ancoragem, tem esse desenho lá do capítulo 3 que mostra perfeitamente, ó, o macaco puxa o cabo, que quando solta vai para a cunha prende no bloco, o bloco prende na placa que vai para o concreto. E por trás disso nós temos a bainha propriamente dita, essa peça maior aqui, de maior dimensão, que é chamada trombeta, não, nem sempre é com esse formato. Então, os cuidados aqui, ó, um desenho para vocês verem melhor, né, as cordoalhas passando no buraco, aquelas cunhas que vão ser introduzidas aqui, aqui o bloco de ancoragem, tá certo? E aqui a placa de ancoragem. A placa de ancoragem tem que ficar lá. Lembra que o carpinteiro perguntou, quando ele fez aquela forma, você põe a placa de ancoragem junto com a trombeta. Então, os armadores têm que montar a placa, a trombeta, com as cordoalhas dentro, obviamente, e depois a bainha. E tem que estar estanque. Sempre existe um anelzinho, né, que você une uma bainha com a trombeta. Né? Elas são onduladas e você pode fazer essa emenda para não passar concreto. Então, quais são os cuidados aí? Colocar também uma armadura aqui atrás, que geralmente é detalhada na planta, né, de elevação, armadura de fretagem, que é a armadura que vai pedir o vendilhamento, porque a pressão é muito grande aqui de compressão do concreto. Há uma tendência de ter uma tração na direção perpendicular ao cabo. Então, essa armadura pode ser assim ou pode ser em forma de helicoide. Né? Então, você não pode esquecer de pôr a placa de apoio, a trombeta. 1 metro de cabo aqui tem que ser reto, não só a trombeta, mas 1 metro aqui. A norma recomenda, porque a força é muito grande aqui. Se houver uma dobra do cabo, vai transferir um esforço muito grande nessa dobra. Então, por isso que se faz reto. Né? E a armadura de fretagem que não pode ser esquecida. Ela tem que ser colocada primeiro, porque ela é difícil de ser colocada se você deixar por último. Lá na primeira aula nós mostramos isso, uma passarela lá que os caras tinham esquecido de colocar a armadura de fretagem, e quando viram já tinham montado tudo, tiveram que desmontar e montar de novo a transversina de apoio. Né? E se não fizer isso, pode afundar o cabo. Hein? Quando você pretender, arrebenta aqui o concreto não aguenta, pode afundar. Houve casos já disso. Aconteceram casos disso daí. Bom, aí o mestre de obra depois acredita que o comprimento dos cabos não estão correto. Né? Bom, então, como é que a gente vai saber? Primeira coisa, você tem que cortar os cabos. Aí você vai olhar a lista tem que estar certa. Né? Agora, de qualquer maneira, existe uma forma de você checar se pelo menos a ordem de grandeza dos cabos está razoável. Né? Então, para isso, no livro, nós temos 2 exemplos. Fizemos um cabo circular com 15 metros de vão, uma altura de 1,80 por volta disso, e calculamos, ele tem 15 metros aqui, e ele curvo dá 3 centímetros a mais. Ou seja, para essas medidas que a gente usa de altura, comprimento, a trajetória, a curva do cabo é muito pequena. Um dos casos mais extremos para vigas, né? Para outros projetos você tem que pensar. Um cabo, esse cabo depois nós vamos usar mais para frente, um cabo que é mais curto, né? Ele tem 26 graus aqui. Fazendo isso aqui com uma parábola do segundo grau, nós chegamos a uma diferença de 23 centímetros. Eu fiz com arco de círculo, eu acho, desculpe. Arco de circunferência. Deu 23 centímetros de diferença. Então vocês vão vendo que a parte curva da parte reta vai no máximo 30 centímetros, se muito, não vai tudo isso. Então, uma maneira simplificada, como eu trabalhava 50 anos atrás, era a gente fazer isso aqui. Colocava N como sendo o número de ancoragens ativas, vezes um L0. Esse L0 é fornecido pelo fabricante lá, o detentor do tipo de proteção.
porque dependendo do macaco ele precisa de 1 metro, 90 centímetros, 50, enfim, você precisa saber quanto que o macaco precisa de cabo para prender o equipamento e puxar. Então você vai multiplicar por 2 ou por 1, dependendo do número de ancoragens ativas. Depois você vai pegar o cabo reto na horizontal. E aí, para cada tramo, você vai considerar. Eu já podia ter posto 30 aqui. Esses números estão exagerados, hein? É só para você checar. Provavelmente na lista vai dar menor, tá certo? E o L total é o que deve estar na lista, tá certo? Muito bem. É óbvio que se você estava desenvolvendo o projeto, ou você tem acesso ao WG do projeto, ao desenho propriamente dito, por exemplo, feito no Autodesk, ou feito qualquer outro programa, mas programa geométrico, você pode pedir o comprimento do cabo, ele já te dá. Né? Então, quem está fazendo o projeto, ele faz a lista de uma forma muito mais simples do que a gente que está lá na obra, que tem às vezes só o PDF ou uma cópia física, enfim, a gente não tem todo esse procedimento. E é besteira tentar ficar, como vocês viram ali, tentar ficar calculando o comprimento de cabos, a diferença é muito pequena. Mas, enfim, se você tiver dúvida, faça. Tudo que for ajudar, melhor. Então, se você tiver o desenho DWG, você já pede direto no desenho, ele vai te dar o comprimento. Muito bem. O mesmo profissional agora tem dúvidas sobre o comprimento das cordoalhas que são feitas com a armadura em laço. Então, essa armadura em laço é assim: você vem com a bainha, termina ela aqui. Na outra aula eu já dei uma explicaçãozinha disso. Né? Você vem, por exemplo, cabo de 12 fios de meia, você vem com 6 cordoalhas, termina aqui a bainha, você coloca estopo, o jornal, o concreto não entrar dentro dessa bainha. Quando eu concretar essa parte aqui vai ficar livre, essa parte não. Essa parte, as 6 cordoalhas que dão a volta nesse elemento metálico, eles vão fazer o laço, que a gente chama, e voltar. Então, na hora que eu puxar o cabo, o próprio concreto em contato aqui com o laço, vamos dizer assim, né? Por aderência vai transmitir uma parte do essoço. E aqui também por contato direto dessa placa metálica, que é uma casca de cilindro, também vai transferir outra parte. Né? E aqui, inclusive, tem o respiro, que já é aquela pergunta, mas vamos deixar mais para frente. Bom, então, olha, vamos ver, vamos pensar assim. Se o cabo tinha 12 metros até chegar aqui, quando eu dei uma volta, eu puxei 6 e dei uma volta. Então, a gente com uma observação assim, é só colocar o comprimento de um cabo de ancoragem viva e viva com metade das cordoalhas com dobro de comprimento. Fica difícil de entender o português, né? Mas olha lá, se o cabo fosse vivo e vivo, ele vinha daqui. Vamos colocar aqui um desenho. Ele vinha daqui até lá, né? Ele teria uma parte para fora, outra parte para fora. Mas não, agora ele vai vir daqui, vai fazer o laço aqui, vai voltar, não é isso? Então ele vai ter metade das cordoalhas, porque aqui no meio vai ter 2 vezes as cordoalhas, ou seja, vai ter as cordoalhas que eu preciso, mas com o dobro do comprimento anterior. Então é isso que está escrito lá que o cara não entendeu. Né? Você vai cortar 6 cordoalhas, se fosse cabo 12 de meia, 6 cordoalhas com o dobro do comprimento que seria. Então resolve o problema facilmente, mas é preciso entender e tomar cuidado para não fazer besteira. Né? Se cortar errado esse cabo, perdeu. Né? Muito bem, vamos para frente. Deixa eu apagar isso aqui que ficou. A próxima pergunta, o pessoal quer saber como é que eles vão fazer aquele trecho curvo. Eles ficam assustados, viu o cabo curvo, né? E veem que o cabo é pesado. Via de regra, o cabo é pesado mesmo, né? 12 fios de meia, não lembro agora, acho que pesa 10 quilos por metro. Enfim, não é um peso pequeno, né? Às vezes você precisa ter várias pessoas usando corda ou equipamento mesmo para levantar, colocá-lo na posição. Eles querem saber, primeiro, como é que vai fazer o trecho curvo? É por ponto. O desenho já te traz a cota vertical e a cota horizontal. Você deixa uma forma, uma face da forma marcada, põe as seções, o ideal é ter bastante seções,
Lá naquele projeto nós só fizemos 10, mas podiam ter feito 20, era melhor, né? Teríamos mais cotas para fornecer, né? Dá mais trabalho fazer, mas fica um desenho melhor e fica um projeto melhor, provavelmente. Aí eles vão lá, marcam com giz a posição de cada cabo na forma. E o ideal é ter na verdade, um, então uma planta de aço duro tem todas essas cotas, né? Aço duro também é o nome da planta de armação de proteção. E aço doce seria passivo. Você tem essas cotas, você marca, e se você tiver um estribo de grande capacidade aberto, né, de meio, então faz mesmo com os pedaços de ferro que sobraram lá, mas de grande dimensão, para aguentar o peso, né? Aí você usa esses elementos como apoio, pode até soldar uma barra horizontal em cada nível, ou simplesmente já colocar um arame ali e já ir conferindo. Começa, obviamente, colocando os cabos mais embaixo, depois dos outros, e assim sucessivamente, né? Bom, e a outra coisa é a questão se vai ser ou não colocado o, a, o, as cordoalhas dentro da bainha. No projeto, em geral, não diz isso, mas você tem que olhar direitinho nas especificações da bainha, porque normalmente o que se faz é usar uma bainha a menor possível. E a menor você só consegue enfiar quando ele está reto, bonitinho, né, no chão. Então, aí a ideia é se colocar já as cordoalhas, mesmo que fique mais difícil a operação, mas aí colocar já as cordoalhas dentro da bainha. Depois colocar todo o sistema em posicionamento. A pós-enfiação é feita, por exemplo, para balanço sucessivo, para outros tipos de obra. Se você quiser usar a pós-enfiação, você tem que usar um diâmetro maior que a bainha. E aí é outro projeto, e aí há outras dificuldades. Se o cabo tiver muita curvatura, não é tão simples assim fazer essa enfiação. Então, a resposta é coloca já as cordoalhas e cota por cota vamos fazendo cabo a cabo. Eles não sabem o que significa a indicação de colocar respiros. Então, isso nós vamos ver. E também querem saber como montar a coragem passiva. A gente já responde essas duas perguntas de uma só vez. Vamos fazer o desenho de novo, está aqui o desenho. Né? Então, de novo, explicando, a bainha chega até esse ponto. Aí você para aqui e coloca algum elemento para tamponar, né? Jornal, estopa é melhor, né? Você tem essa armadura aqui, ó, um dos cuidados já. Colocar armadura de fretagem aqui, que nesse caso é uma armadura helicoide. Faz essa volta com essas dimensões, tem uma dimensão mínima, esse valor da placa, eles já trazem para você, né? Eles vendem essa placa de aço, tem o raio, tudo direitinho, tem todas as dimensões aqui para você saber. E o respiro é justamente isso daqui. Ó. Logo, quando termina a bainha, você tem que colocar um tubo de PVC indo até em cima, porque na hora que você injetar a nata, não, se não tivesse esse respiro, um momento e você estaria comprimindo o ar e não estaria cheio aqui de nata. Ao fazer essa compressão aqui, você vai expulsando o ar e depois, quando a nata começar a sair por aqui, você tem quase certeza, se você deixou bem no finalzinho o respiro, o purgador, de que você não vai ter espaço vazio. Né? Então, os cuidados são seguir exatamente essa plantinha aqui, que deve estar já no detalhe do projeto. Se não tiver, você procura a empresa que fornece, que vai fazer a proteção, que eles têm todos esses detalhes para os diversos cabos e as chapas, os raios, as distâncias. Aqui lá o raio, a distância. Que... Bom, a equipe que vai executar a proteção liga para você e fala se pode executar a proteção, qual é a data que deve executar. Na planta está escrito lá qual é a resistência que o concreto tem que ter para que seja executada a proteção. Porque vocês lembram lá na verificação, na aula anterior, no pré-dimensionamento, nas duas aulas anteriores, aliás, no pré-dimensionamento nós fizemos a verificação em tempo zero. E nesse caso a tensão não pode
dá uma compressão excessiva no concreto. E lá a norma fala em 0,7 de FCKJ, ou seja, a resistência do concreto naquela data, que é, pela norma de pré-moldado, é no mínimo 20 MPa. O projetista deve indicar isso no projeto, mas às vezes ele indica também que a proteção só deve ser efetuada, além de adotar esse valor mínimo, você tem que estourar um corpo de prova para ter certeza, pelo menos um, né? Você não pode, não deve fazer essa proteção muito antes de, se for uma viga pré-moldada, de colocar na posição final, sem receber a laje o restante da peça. Senão ela vai deformando para cima cada vez mais, vai tendo uma deformação lenta. Então, cuidado que às vezes tem essas notas. Então, 0,7 e em relação à proteção, também na 14.931, no anexo C, a norma de execução, tem muita coisa e fala isso também lá. Então tem muita coisa que você deve ler lá, vale a pena, porque tem muitos detalhes sobre proteção. Eles perguntam se a tensão que vão aplicar, qual deve ser no manômetro. Então é mais ou menos quando você chega no posto de gasolina e o cara fala assim, calibra meu pneu. O cara, quanto é que vai, doutor? E eu não presto atenção nisso, né? Tem gente que presta, tem gente que. Aí eu faço aquela cara de inteligente e falo, quanto você costuma pôr nesse carro? Ele fala 32. Eu não sei se é MPa, se é quilonewton por metro quadrado, se é bares, enfim, se é square inch, né? Eu falo, então põe 31 para mim, né? Mas o certo é você lá, aqui né? Nós não podemos fazer isso. Aqui nós temos que tomar cuidado, que o processo é bem simples. Vamos lá descrever o processo. Acho que tá. Você tem aqui a bomba que vai injetar. Tem aqui uma nota bem grande, como vocês estão vendo. Isso aqui não é caricatura, é proposital para a pessoa ficar o mais longe possível. Ela fica aqui, mas a pessoa que está longe, ela está vendo também. Não precisa chegar perto, não precisa ficar um monte de gente aqui, porque se isso aqui soltar, é uma pressão muito grande. Pode matar a pessoa, pelo menos quebrar a costela, né? Então o óleo vai sob pressão, vem para o macaco, e aí ele faz com que o êmbolo vá para trás, e como o êmbolo está preso, as cordas estão presas no êmbolo, e ele aqui está apoiado na viga, a distensão da armadura. Agora, a armadura é pequenininha. A armadura tem lá no projeto qual é a tensão inicial que o projetista pediu, que está também relacionada com o valor da norma, que nós vimos lá no pré-dimensionamento, tá? Em torno de 14 mil para o aço CP190, 14 mil quilonewtons, não, 14 mil é kgf centímetro quadrado, dá 1.400 MPa, tá certo? Não é esse valor, se você falar isso para eles, vão dar risada. Não tem 1.400 aqui. É porque você vai fazer o seguinte, né? Então, olha lá, macaca é composto de um cilindro com êmbolo, válvulas de entrada e saída. Você injeta o óleo, o êmbolo se mexe e leva os cabos junto com eles, né? E as cordoalhas se esticam. Só aqui, olha lá, a pressão do óleo na área do êmbolo dá uma força. A área do êmbolo é cerca de 40 vezes a área do cabo. Então, a área do cabo vezes o sigma pi que está lá na planta. Ou então, às vezes, ele já fornece essa força, tem que ser a pressão do óleo vezes a área do êmbolo. Portanto, esse número aqui vai ser bem menor do que esse daqui, que vai dar na ordem de 40, MPa, 50. E tem um coeficiente de perda, que é 0,95. Qual que é a área do êmbolo do macaco? Deve ter uma plaquinha do lado do macaco, uma aferição, no manômetro, na bomba também, né, devidamente aferidos de quando em quando, né, e tem que ter nessa plaquinha a área do êmbolo. O pessoal tem que saber, mas você pode fazer essa conta, você deve fazer essa conta. Claro que a responsabilidade é deles, mas você também tem que fazer essa conta para verificar se está certo. Então está aqui o significado de cada uma dos valores que entram na fórmula. Vou fazer um exemplo numérico. Eu até fiz um exemplo aqui que não é usual, porque eu pus 1.300. O certo é puxar 1.400. Né? Eu tenho um cabo 12 fio de meia, vou puxar 1.312. Às vezes acontece isso. Na pré-tração acontece mais, é mais frequente a gente usar uma tensão um pouquinho mais baixa. Na pós-tração, geralmente a gente usa a máxima tensão permitida pela norma. Eu conheço a área,
interna do macaco, 392, quase 400 centímetros quadrados. A área do cabo, que é 12,2, e eu sei que a perda é em torno de 3%. Depende de onde você usa, né? De um lado ou do outro, 0,97. Então, uma perda de 3%. Vocês estão vendo que a área aqui, ó, é quase 4 vezes, 3 vezes e alguma coisa. Então, a tensão, obviamente, no manômetro vai ser bem menor. Vamos fazer a conta, então? Nós vamos pegar a pressão do óleo, que eu não sei, que é o que eu quero saber, que é o que o manômetro marca, vezes a área do êmbolo, vezes 0,97, para dar 3% de perda, 12,02 vezes 1.302. Então, a pressão do óleo é 41,37. É essa pressão que a gente deve colocar lá na pompa. E nesse momento deve ler o alongamento do cabo e conferir com o alongamento teórico, que vai ser o assunto que vem em seguida. Bom, o alongamento do cabo é o seguinte: na hora que você puxa esse cabo, você vai ter uma tensão que vai variando. Se não fosse variável, nós podíamos usar a lei de Hooke direto. A lei de Hooke só pode ser usada se o normal é constante. Isso é um erro que o pessoal lá na resistência de materiais faz, quando o professor coloca uma peça com 2 seções. Aí a pessoa pega e calcula de uma vez só, está errado, né? Aqui também estaria errado você usar a lei de Hooke, direto e reto, direto o valor do cabo, o comprimento, né? Mas dá uma boa aproximação se você usar, principalmente se for cabo de aderência posterior, sem aderência, melhor dizendo, né? Que as curvas são poucas, a aderência é pequena, né? O atrito é pequeno. Bom, mas nós podemos usar a lei de Hooke para um trecho dx. Aí a lei de Hooke é sigma i vezes epsilon. Eu faço o epsilon, é sempre a variação do trecho inicial. Então, quando eu pegar isso aqui, a variação desse trecho, colocar na expressão aqui, substituir na expressão, somar essas variações, ou seja, tudo que cada pedacinho que diminuiu de tamanho vai resultar num ΔL. Então, quando eu integro aqui, de um lado vai sair o ΔL e do outro lado vai sair a integral dessa equação. Tá certo? E aí, né, eu consigo saber quanto que é o alongamento. Mas eles estão perguntando se pode usar 2 macacos. O que tem isso a ver? Vocês vão ver que tem a ver. Bom, então aqui de novo está mostrado, né, as expressões, tá certo? E aí vamos fazer um exemplo numérico para a gente entender bem esse problema e ficar tranquilo quanto a isso. Vamos pensar uma viga reta com 15 metros com trecho parabólico, um trecho de 9 metros reto, chegando no centro da viga, depois mais um trecho reto, um trecho parabólico. Calcular o alongamento teórico nas extremidades do cabo, colocando o sigma pi de novo. Lá usei um valor diferente que 1400, 1421, né? Esse está um pouquinho acima. Mi 0,23, beto 0,01 radiano, EP do aço 95 vezes 10 a quinta ampere. Supor então que essa trajetória é uma parábola e o resto é reto. Só que eu quero em 3 situações, puxando um cabo de um lado e do outro, puxando o cabo só em A e lá em coragem morta, puxando o cabo dos 2 lados e finalmente puxando aqui e depois puxando lá. Vamos ver como que a gente faz isso? Primeiro eu tenho que achar esse ângulo aqui. Eu lembro a propriedade da parábola. Isso aqui é a flecha, né? De onde o cabo saiu aqui e da onde a tangente ficou horizontal, eu tenho que achar de flecha. Se eu duplicar isso daqui, eu vou ter o ponto de encontro da tangente extrema. Então a tangente vai ser 2F dividido por esse comprimento. Se você fizer pela corda, está errado, né? Vai dar metade. Então, esse ângulo deu pequeno, 6,46. 0,11 radiano, 0,1128 radiano. Aí eu posso calcular a perda é dada por essa expressão, né? O sigma numa seção é o sigma lá que eu puxei, multiplicado por E vezes μ, delta alfa, beta, delta x. Delta alfa é a variação angular do cabo, o beta já foi dado lá, né? É o quanto perde por metro aqui por metro. Eu sempre penso na tangente aqui como origem. Então, nesse ponto aqui, a tangente, quando é mesmo, dá zero, o comprimento é zero, a tensão é a máxima. Nesse outro ponto,
nós vamos ter um comprimento de 15 metros, é isso, 15 metros daqui, o acumulado, e o ângulo vai dar 6,46, traçando, trocando para radiano 0,21, aplicando a fórmula, 16% de perda. No ponto C, eu vou ter, não tem o ângulo, a tangente está horizontal aqui, continua horizontal, não aumenta, o ângulo fica 6,46, mas o comprimento aumenta. Se continuasse aqui o desenho só metade, eu teria depois mais um aumento de 9 metros, sem o ângulo, e finalmente, veja, estou puxando só de um lado agora, hein? Quando eu chego lá no último, eu tenho mais 6 graus. Ah, mas a rotação é diferente. Não, não importa se a rotação é positiva ou negativa, é sempre atrito. Aí sempre vai perdendo. Desenhando aí essa perda, só para ter uma ideia, desenhando no Excel lá, são segmentos retos, né? Aqui você deixou ele fazer, ele faz a origem onde ele quer. Ó. Isso é um ponto importante que depois a gente vai mostrar lá para frente. Mas não dá muito curvo, pode fazer desse jeito. Antigamente a gente fazia com papel monologaritmo, para ter certeza que era reto ali, mas não é exagero. Né? E aí, repetindo aqui nesse slide aquelas informações, vamos calcular a área que está debaixo da figura. Veja, puxei desse lado, foi perdendo até chegar nisso. Calculando agora, fazendo um trapézio aqui, outro aqui, nós chegamos ao valor da área. Se eu dividir por EP, eu vou ter o alongamento. Deu 32,29. Guardem esse número. Então, eu puxando com o cabo aqui, deu um alongamento de 32,29 centímetros. Agora, eu vou fazer o cabo simétrico, puxando um cabo aqui e outro ali. Então, para fazer as contas, é só fazer do ponto A, do ponto B e do ponto C. Depois, repetiria que o ponto D seria igual ao C e o E, desculpe, o ponto D seria igual ao ponto B de bola e o ponto E seria igual ao ponto A. Então, só vou fazer metade, né? E aí, as tensões é só pegar do gráfico anterior. Vem até aqui a metade e depois se repete. Tem outro cabo lá. Os pontos aqui, a partir do meio, vão estar influenciados pelo macaco da direita. E a partir desse ponto, os pontos daqui, a partir da esquerda, desse ponto, vão estar influenciados pelo macaco da esquerda. Isso aqui nem cabo de guerra, só que estacionário. Então a curva está aqui. E aí é só traçar, calcular a área dessa região até aqui o meio, dividir pelo E, tem o alongamento à esquerda. E se tudo está certo, é teórico, esse cálculo nosso, o alongamento da direita vai ser igual. Fazendo essas contas, então, nós chegamos a 16,72 para cada lado, dando um total de 33,4. Opa, deu diferente do outro. O outro dá 32. Poxa, mas 32 para 33,4 significa dizer que o alongamento foi um pouquinho menor só, né? Será que é isso mesmo? Primeira vez que eu fiz isso, eu achei que estava errado, né? Vamos continuar. Vamos agora fazer, né, aquele desenho lá, está mostrando, não. Esse desenho podia até ter tirado. Agora vamos fazer a esquerda e a direita. Eu não preciso fazer os dois. Eu não preciso fazer a esquerda e a direita. Eu faço o seguinte: eu tenho a esquerda e tenho a direita. Eu agora vou pensar assim: ó, eu puxei isso aqui estava ancorado. Eu venho e coloco o macaco, com isso eu já estou respondendo outra pergunta. Coloco o macaco aqui, ele está preso pelas cunhas, né? E o macaco não vai funcionar até chegar nessa tensão. Quando chegar nessa tensão, ele vai aumentar. Só que essa escala aqui não está boa. Vamos pôr uma escala melhor. Então, nós vamos pôr uma escala melhor ainda, porque ainda não está começando de zero. Então, quando o macaco chegar aqui, ele começa a fazer o cabo mexer, as cunhas passam a não funcionar mais, a tensão vai aumentando até chegar naquele valor que está lá. Então, o que vai acontecer é o seguinte: se eu puxei primeiro lá, e aqui está ancorado, não tem problema nenhum. Depois eu ancorei lá, volto para cá com o macaco, vou puxando e ele vai fazendo como se tivesse, restaurando como se tivesse o problema inicial, puxando dos dois lados, por exemplo. Né? Então é só pegar a diferença de puxando de um lado e do outro, ou seja, aquele valor que deu, falei, o dobro, tirar da primeira. E vai dar, olha lá, 1,15, pouquíssimo.
E isso é explicado na hora que eu desenho isso em escala. Na hora que eu desenho em escala, eu percebo que realmente há uma diferença muito pequena numa curva e na outra. O segundo efeito do macaco, o segundo macaco, o efeito do segundo macaco, não é notável. Né? Então, eu aconselho, quando vocês vão fazer essas vias via apoiada, de você não, de você não verificar se essa tensão, já que essas duas tensões são suficientes para a viga biapoiada. Né? Se forem, você nem pede para pôr macaco do outro lado. É um trabalho imenso. Esse macaco pesa 400 quilos, cheio de óleo, para 12 fios de meio. Então você deixa só proteção de um lado. Né? Mas enfim, se pode fazer, pode, mas olha, cuidado. Fazendo só de um lado, deu 32,29 de um lado. Fazendo dos dois lados, deu 16,72 de cada lado. Fazendo de um lado e do outro, deu 32,29 por 1,15. Então o controle já vai ser diferente. Então tomar cuidado com isso. E essa discussão aqui, se pode fazer assim, se o projetista pediu por viva e viva, se você pode quebrar o contrato e fazer viva e morta. Por isso quem está projetando tem que pensar nisso já, né? Olha, se vive e morta for satisfatório, porque o importante é chegar nessa tensão. Eu não mudo essa tensão quando põe outro macaco aqui. Então, verifique isso para não dar problema depois de discussão. Há muita discussão a esse respeito. Né? As empresas não fazem a proteção do outro lado e querem receber tudo. E aí o fiscal de obra fala, não, mas tinha que puxar dos dois lados. E às vezes é preciso mesmo, mas aí quem vai desempatar é o calculista. Por isso que tem que pensar antes nisso. Então, pode fazer de um lado ou outro? Pode, mas tem que tomar cuidado, né? Bom, então pode usar apenas um macaco e não dois, né? Pode, mas fica sujeito aos cálculos, aquilo que eu estava dizendo. Outra coisa que eu não fiz aqui, um exercício, mas vocês podem fazer, a norma fala que para esses tipos de cabo é preciso fazer pelo menos 4 etapas. Lembra que deu 40 lá? Faria uma de 10, 20, 30 e a última, finalmente, você faria as 41 lá que ele precisa. E você vai medindo do lado A e do lado B, tendo o total, se for o caso. Aí hora medir só de um lado, né? Medir dos dois lados é sempre complicado. E você vai fazendo um gráfico. O gráfico tem que ser retilíneo. Então eu vou fazer um gráfico aqui, vou fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês vão entender isso aqui. Eles ficam anotando isso e fazem o gráfico. Eles têm um papel alimetrado lá, eles fazem o gráfico. Vou imaginar que a partir do que eles fizeram, ele tem lá o papel alimetrado, eles chegaram a curva, eles têm 4 pontos. Né? 2, isso é difícil desenhar certo aqui. 3, 4. Deixa eu fazer agora, mudar de cor. Então, quando eles fizeram aquilo, eles vieram aqui e mediram primeiro, deu isso aqui, ó. Opa, não pegou. Eles mediram, deu isso aqui. Depois mediram o segundo, deu isso aqui de alongamento. Aqui nós temos com ΔL, né? Aqui deu isso de alongamento. Aqui deu isso de alongamento. Vamos traçar uma linha reta aqui. E esse alongamento aqui, sei lá, deu 30 aqui, vou pôr o texto aqui, pôr os números aqui. Alguns números, eu estou chutando esses números, obviamente. Esse número aqui deu 30 centímetros. E aqui deu, esse ponto aqui, fazendo o gráfico, deu 5 centímetros. Qual que seria o alongamento real? É curioso, né? Deu uma linha reta. Primeiro tem que dar uma linha reta, né? Se der curvo, se o traçado der mais ou menos assim, ó, se o traçado der assim, está escoando. Pode parar, né? Está escoando. Mas se deu reto, ainda assim eu fiquei com a dúvida ali, ó. Qual que é o alongamento? É 30? Não, é
25. Se eu tirar 30 de 5, esse 5 é quanto que o cabo estava frouxo lá dentro da bainha. Talvez não dê 5 centímetros, exagerei aí, né? Mas sempre tem que tirar um pouquinho, porque até o cabo se esticar, você mediu a deformação lá fora dele, né? E não tem nada a ver com a tensão. Então, quando você traça essa reta aqui, também você corrige o alongamento real do alongamento teórico. Ok? Tranquilo? Então, essa informação é bem importante, por isso precisa fazer cabo a cabo, tem que ter essa informação. O engenheiro tem que checar essas planilhas todas. O ideal é o engenheiro ficar do lado ali, fazendo a proteção junto com o pessoal. Muito bem, aí, quanto àquilo que eles começam a falar, olha, o cabo escorrou, o cabo está preso, nossa, não está dando certo. A norma fala que o alongamento teórico calculado daquele jeito que nós mostramos, né? Nós calculamos a área, né? E dividimos pelo erro, aquilo é teórico. Dá para saber que o atrito é exatamente aquele, se o cabo ficou com a trajetória certinha, sempre vai haver alguma diferença. Então a norma diz que a diferença é de 10% para mais ou para menos. Ou seja, se o alongamento teórico deu 1,1 o alongamento da obra deu 1,1 do teórico, ou deu 9%, está aceito. Caso contrário, nós vamos ter problemas. Vamos lá? Se o alongamento deu, por exemplo, teórico está em um certo valor e o seu alongamento deu menor, provavelmente você não está puxando o cabo todo. Se o alongamento teórico foi feito certinho, e o teu cabo também foi feito certinho, tem alguma coisa errada aí. Pode ter acontecido de o vibrador ter rompido a bainha e prendido o cabo. E aí só parte dele está protendido. Isso é muito ruim, né? Então, se der menor, o cabo está preso, provavelmente. Se der menor lá, se estiver dentro do intervalo, tudo bem. Caso contrário, está preso. É aquela primeira reclamação que eles fizeram. Qual é a providência? Às vezes prendeu só num ponto ali, você está puxando só de um lado, né? Você solta, puxa de novo, solta, puxa, faz umas 3 vezes isso. Se ainda não der certo, você vai tocando, anota aquilo, deixa talvez sem carga, para depois se comunicar com o engenheiro de projeto. Vocês lembram que o número de cabos tinha dado quebrado. Há sempre uma possibilidade de. Pode ser até que passe, sem considerar um cabo, né? Mas enfim, quem tem que tomar essa decisão é o calculista. Né? Bom, e agora tem um caso contrário, que ele vem correndo e fala para você que o alongamento está dando maior. Então, aquele trecho curto que eu desenhei agora em instantes, naquele slide. Nesse caso, provavelmente está havendo escoamento da armadura. Então tem que tirar de carga logo. Eu não falei, mas tem que checar o manômetro se está ferido, se não está, né? Você já fez isso, né? Ligar para o calculista para ver se o cálculo está certo ou não, se ele cometeu algum engano, fazer aquela conta com a lei de Hooke direto, né? Enfim, se estiver dando isso, você depois conversa com o calculista, pode ver até que ponto está dando reto, deixar o cabo com uma tensão menor. Né? Isso pode acontecer por geometria, você fez ali você deu uma curva muito grande, algum ponto, saiu do controle, né? Pode acontecer. Vai estar escoando localmente o cabo. Então, o projetista depois tem que dar sua opinião, verificando o que deve ser feito. Então, isso responde mais ou menos as duas perguntas, né? Tanto a 11 quanto a 12. Né? Sempre através da medição do alongamento na obra com alongamento teórico. E fazendo aquela tabelinha que eu já coloquei ali. Muito bem, com isso nós podemos avançar. Há uma sequência de proteção? Sim. A sequência deve ser fornecida no plano de proteção. Tem um plano de proteção com os alongamentos teóricos de cada cabo. Tem os cabos que devem ser puxados primeiro, que são puxados depois, e assim sucessivamente. De uma viga, de outra, quando é uma seção só, né? Moldada no local. Por exemplo, do nosso projeto lá, você puxa um cabo numa viga, depois você tem que pegar uma capa e puxar da outra. Você não vai puxar todos de uma viga só, porque você vai dar um momento segundo o plano vertical. Tem que tomar cuidado com isso, né? Senão você vai traduzir um esforço que não foi previsto. A sequência geralmente é começar com os cabos mais longos. Isso é o seguinte, ó, o cabo curto, se for puxado primeiro, não puxou ninguém. Aqui tem um apoio.
A força está aqui. Daqui para cá você está comprimindo. Tá? E aqui tem uma parede de apoio que não vai deixar, vai ter sempre um atrito, vai dar uma força em sentido contrário. Vamos colocar aqui as forças para ficar mais claro. Tem uma força assim e aqui tem uma força assim. Então nessa região aqui, ó, nessa região aqui, vai ter tração quando você protender primeiro esse cabo. Mas qualquer hora que eu fizer isso vai dar essa tração. Não. Se você deixar por último, na hora que der essa tração, os outros cabos que estavam aqui no começo já deram compressão. Então essa região já está comprimida, ela vai ser aliviada apenas, então somente. Então essa é a vantagem, deixar esse cabo por último para protender. Pensar sempre em protender primeiro os cabos mais longos, tá certo? Vamos continuar aqui. Depois disso, protender os cabos mais próximos do CG de todos, ou seja, do cabo representante. É uma maneira de você fazer a proteção atuar da maneira como você pensou lá. Né? Isso aí, essa regra não é assim também. Então, tem que tomar cuidado. Se os cabos estão muito próximos, eventualmente, eu nunca vi, nunca soube de um acidente desse, um cabo rasgar o outro. Né? Está vazio, ainda não encheu nada, então você pode rasgar, mas acho que isso não acontece se você mantiver aqueles raios de curvatura. E manter a simetria, sempre a simetria, puxou um cabo acima do CG, um abaixo do CG, puxou de uma viga, puxa da outra, né? Quando a seção é única. Quando é pré-moldado é o cabo de uma viga também fazendo a simetria. O cabo que saiu para o lado direito, e depois outro cabo que sai para o lado esquerdo, naquele talão inferior, para não dar o momento que vai emitir a flambagem lateral. Tá, na planta isso é de responsabilidade do engenheiro de projeto, né? Mas você também checa se ele, de certa maneira, usou essa regra. A equipe de proteção avisa que o macaco, apesar de chegar no final do curso dele, a tensão no manômetro não chegou. É aquela questão que o cabo é muito comprido, ou o macaco tem um curso muito curto. Você já pode saber isso na hora que o macaco chegar, ele vai ter lá a informação do curso dele, né, naquela plaquinha. Você já pode saber se isso vai acontecer, e até parar antes, se for o caso. Porque o que você vai fazer aí é o que nós já dissemos, você vai chegar até o final do curso dele, parar, cravar as cordoalhas, retornar ao curso e reprotender. Então é isso daqui que está escrito aqui. O pessoal tem medo e, com certeza, se você deixar até o final, por exemplo, está faltando um pouquinho para pretender. É ruim, né? É ruim você pegar um cabo com uma tensão alta e reprotender ele, né? Por isso que é ruim também pretender de um lado e do outro. Todos os... Uma aluna minha fez um questionário, os caras, apesar de não saber a teoria, de nunca ter estudado, eles falam que o medo que eles têm maior é esse. É quando mandam ele reprotender um cabo. Ou quando está no final, você tem que para entender o que está faltando, né? Então você pode parar antes, se você já sabe que vai dar um problema, faz até a metade. Faz toda a operação de novo até a metade e que vai dar certo, né? Você projeta para dar certo. Muito bem. 15º. Quando faltam poucos cabos, acontece o barulho. Eu já falei que você tem aquelas opções, sair correndo, falar que não. Bom, antes de fazer a proteção, quando você está estudando, você liga lá para o projetista e pergunta se a proteção é de tal maneira que vai ser maior que o peso próprio. Geralmente é. Em ponte, geralmente é. E é por isso que às vezes ele manda tomar cuidado, não protender logo, para não dar muita fluência, né? E aí você pergunta, ele tem todos os cálculos na mão lá, ele sabe, né? Ele já fez essa verificação. Você pergunta para ele qual, a partir de que cabo vai levantar. E também você pode até perguntar qual é a contraflecha que a viga vai ter. É uma maneira de controlar. Em pré-fabricado sempre se controla a proteção também pela flecha que você consegue na pista. Né? Então ele vai falar, tem 12 cabos, a partir do sexto cabo, do oitavo cabo, a viga vai soltar do chão, da parte inferior. Na hora que ela solta, pode fazer esse barulho. Né? A nata que está presa ali, a forma, faz esse barulho. Pode não fazer. Então você tira a forma lateral, pelo menos de um lado, pinta com cal, para checar se realmente procede a informação que o engenheiro de cálculo te passou,
Até para depois falar para ele, olha, não subiu, nós pusemos o carro aqui, não subiu, subiu antes, enfim. Você também tem uma ideia de como sua estrutura está funcionando. Lembrando que o aço está em 80, lá na extremidade está 80% da capacidade dele, 70 e pouco. Você está fazendo já um teste do seu aço e do concreto, que também está numa tensão bastante alta. Né? Nenhuma outra estrutura tem tensões dessa magnitude. Então nós já estamos fazendo um teste, vendo como que a estrutura vai funcionar. Muito bem, avançando agora. 16ª agora. Quando se deve injetar a nata? O importante é atender todos os cabos, tirar todas as dúvidas, ver todos os alongamentos. Vamos pensar numa obra que deu tudo certo, todos os alongamentos deram corretos, deram dentro do limite. Você pode pedir para eles começar a injetar a nata, para eles terminarem o serviço dele. Não deve fazer isso antes que o engenheiro, por exemplo, alguns deram problema, você tem que esperar para ver o que ele vai fazer, o que ele vai pedir para fazer. Né? Uma vez inserida a nata, você não vai mais poder reprotender, não vai poder fazer mais nada. Tentar enfiar uma cordoalha a mais, por exemplo. Né? Então, é preciso, quando que deve ser efetuado, quando todos os cabos tiveram o alongamento confirmados e ancorados. E você provavelmente vai ter que assinar lá, cabo por cabo, que você está de acordo. E aqueles que não deram certo, você não vai assinar. 17º, como saber efetivamente que a nata? A maneira simples é quando ela purga do outro lado, seja pelo respirador, pelo purgador, ou seja pela própria coragem, que tem um espaço vazio. Existem equipamentos que não são raio-x, mas são equipamentos que me permitem verificar vazios. Pode ter ficado algum vazio, depois você passa o aparelhinho para ver se ficou algum vazio, aí você faz um furo, injeta a nata se ficou vazio. Mas normalmente é quando purga do outro lado. Quando pode ser retirado o escoramento da peça? Então aconteceu comigo, fiz o projeto de uma ponte, o governador queria passar, eu não gostava muito do governador, e a proteção tinha sido efetuada uma semana, trecho central uma semana, duas antes, e eu não queria dar autorização, mas tinha que dar uma resposta técnica. Aí fiquei pensando bem, o centro da ponte já estava fora do aquilo que nós comentamos, né? Já estava fora, mas do apoio até, sei lá, 3/10 de vão, devia estar em cima do apoio ainda. A nata tinha sido colocada 2 semanas, uma semana. Então eu fiquei pensando bem, quando o cara me ligou de volta, isso fazem já 40 anos, né? 40 anos. Eu falei assim, olha, se o cara do concreto disser que a resistência da nata, nessa data aí que vocês vão tirar o escoramento, para o governador passar, tiver chegado ao secado concreto, pode tirar, caso contrário eu não libero. Nunca mais me deram resposta, fiquei sabendo que eles ficaram com medo. O governador não passou debaixo dessa obra. Por sorte também não foi eleito presidente da República. Né? Mas é isso daí. Para que eu vou mexer? Eles vão tirar o escoramento, a obra vai mexer. O Senado ainda não está com a resistência toda. Porque, olha, cabo com a nata, depois com a bainha, depois com o concreto. Esse que é o sistema de aderência. Para que eu vou quebrar uma aderência sem necessidade? Deixa mais um tempo o escoramento. Claro que a nata deve ter uma resistência. 2 semanas ali já devia ter sido suficiente. O cara ficou com medo e resolveu dizer que não. 19º. Após a proteção, eles pedem para trazer um maçarico. Na cordoalha engraxada é comum trazer um maçarico ou então usar uma serra para cortar. Para fabricar também usam serra. O maçarico dá um problema sério, porque você está mexendo com a temperatura do material e justamente essa grande resistência do aço é obtida através de um processo de gradativo aumento de temperatura e alongamento, e depois com a retirada também gradativa. Se você mexe nisso, na cordoalha engraxada, como é muito rápida, questão de segundos, não tem problema e é comum usar corte a fogo. Também a serra pode provocar um óxido lá que é problema. Por isso que no pré-fabricado tem que tomar bem cuidado, colocar resinas lá na extremidade da peça para evitar a corrosão, tá certo? E o protendido tem a corrosão sob tensão, que é mais grave do que a corrosão normal.
Então, o ideal é usar um sistema tipo uma tesoura, um tesourão, uma guilhotina própria, feita com aço especial, e você vai cortando cordoalho por cordoalho. Essa é uma maneira mais correta. Dá mais trabalho, é mais chato, é mais enjoado, mas é o mais correto. E 20, por fim, o que eu preciso fazer? Ah, o cabo está ancorado, já está com a nata, tá tudo certo, sobrou isso daqui, né? Que o macaco precisava para pegar. Eu vou lá, corto, nunca vou conseguir cortar muito para dentro, que também está exagerado, está na face, eu sempre consigo cortar um pouquinho mais para dentro. Se for o caso, eu rebato essas pontas, também não pode ser muito, né? E de tal maneira que, por isso que o nicho também é projetado para isso, que quando eu coloco a argamassa, eu tenho um cobrimento mínimo aqui nas pontas. E com isso, minha obra está pronta, né? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E aqueles que já sabiam as 20 perguntas, se tiver alguma dúvida ou achar que algumas das explicações não estão boas, mande-as para mim e não esqueça de ler a norma de execução de peça de concreto, que tem mais informações que estão aí. Numa questão até de tempo, a gente acaba só colocando essas aí. Até a